A Rússia está vendo seus sistemas de defesa aérea avançados, que custam bilhões, serem destruídos. A questão é que a arma que está derrotando esses sistemas não é um míssil superior, mas sim drones ucranianos simples e de baixo custo enfrentando a máquina de guerra de Putin. A Ucrânia está realizando uma campanha estratégica para limpar os céus na Rússia e nas linhas de frente, usando enxames implacáveis de drones. Neste vídeo, mostramos o crescimento da campanha. Desde uma ousada operação de ataque em território russo, até uma impressionante sequência de ataques de 3 dias que eliminou 60 milhões de dólares em defesas aéreas. A verdadeira questão não é só o que eles atingiram, mas como alguns drones simples passam por um escudo de bilhões de dólares. O colapso das defesas aéreas russas não se inicia com uma bateria de mísseis explodindo na linha de frente no fim de novembro de 2025. Tudo começou meses antes, bem dentro do território russo, com uma operação tão ousada que redefiniu o que era possível na guerra moderna. Durante anos, um som específico e aterrorizante assombrou as cidades ucranianas. O rugido profundo dos Tu-95 e Tu-22 M3 bombardeiros estratégicos. Esses gigantes do céu, relíquias da Guerra Fria, decolavam de aeródromos a milhares de quilômetros de distância, no coração da Rússia. Eles eram o sistema de entrega dos mísseis de cruzeiro que destruíam apartamentos, usinas e vidas. Toda a defesa aérea russa foi feita para proteger esses valiosos ativos. Mas, no início de junho de 2025, a Ucrânia decidiu parar de apenas desviar dos golpes e simplesmente revidou com força total. A Operação Teia de Aranha estava sendo preparada há mais de 1 ano e meio e foi supervisionada pelo presidente Volodymyr Zelensky. Seu objetivo era simples, porém monumental: neutralizar os bombardeiros russos de longo alcance, responsáveis pela destruição na Ucrânia. O plano não era atacar as defesas da linha de frente, mas sim passar por todas elas e atacar em solo russo. O que se seguiu foi uma obra-prima tática em grande escala, posicionando recursos no interior da Rússia, aguardando a ordem para atacar. Em 1º de junho de 2025, 117 drones de visão em primeira pessoa foram ativados. Eles não atacaram apenas um alvo. Em vez disso, eles atingiram 5 grandes bases aéreas simultaneamente, espalhadas por 5 fusos horários da Rússia. Do Círculo Polar Ártico, próximo a Murmansk, até o extremo leste de Amur, o enxame coordenado foi liberado. O alvo mais destacado foi a base aérea de Belaya, na Sibéria. Ela está a 4.300 quilômetros da Ucrânia, mais próxima do Japão que da linha de frente ucraniana. Os militares russos viam essa distância como seu maior escudo de segurança. Ninguém podia alcançá-los lá, ou assim pensavam, até que a Operação Teia de Aranha provou o contrário. O segredo dessa operação era sua simplicidade. Drones foram desmontados e secretamente remontados após entrarem na Rússia. Eles foram escondidos em lugares comuns, guardados nos telhados de cabanas e transportados na traseira de caminhões comerciais. Contrataram caminhoneiros russos, sem saber o que transportavam, para dirigir os locais de lançamento secretos. Bem perto das bases aéreas, os drones carregando bombas pequenas, mas poderosas, então avançaram como vespas furiosas. Pilotos na Ucrânia os guiavam usando transmissões de vídeo ao vivo e até mesmo as redes de telefonia móvel comuns usadas por civis russos. Para superar a tecnologia russa de bloqueio de sinal, os drones usavam programas de computador gratuitos que permitiam voar sem depender dos satélites de GPS. Com a perda do sinal de controle, a inteligência artificial assumia como piloto automático, seguindo um mapa pré-definido para manter os drones rumo aos alvos. Vídeos mostraram drones atingindo as asas dos grandes bombardeiros Tu-95, perto do armazenamento de combustível, causando explosões massivas e incêndios. Segundo a inteligência ucraniana, os ataques atingiram mais de 40 aeronaves militares, incluindo bombardeiros estratégicos e raros aviões de alerta antecipado A-50. Em uma noite, eles disseram ter danificado 34% dos vetores estratégicos de mísseis de cruzeiro russos. Análise independente confirmou a destruição de ao menos 12 bombardeiros insubstituíveis, com danos estimados em 7 bilhões de dólares. O ponto alto da Operação Teia de Aranha foi provar que o maior trunfo estratégico da Rússia, seu tamanho colossal, já não era mais um escudo.
Drones baratos conseguiam contornar toda a defesa em camadas e atacar seu coração. A operação foi um terremoto psicológico, com alguns meios de comunicação russos chamando-a de Pearl Harbor da Rússia. Teia de Aranha estabeleceu o precedente. Isso provou que o escudo podia ser quebrado e já estava destruído internamente. Para os estrategistas ucranianos, foi só o primeiro passo. Teia de Aranha mirava a arma. O passo lógico seguinte era destruir o escudo protetor. 5 meses após os drones invadirem bases aéreas na Sibéria, a Ucrânia aplicou o que aprendeu com precisão notável. O objetivo deles mudou. Eles precisavam desmontar o enorme escudo de defesas aéreas que protegia as principais bases da Rússia. Os novos alvos eram os guardiões dessas defesas. Em 14 de novembro, o alvo foi a joia da coroa da defesa aérea russa, uma bateria central de mísseis S-400, Triumph. Esse sistema estava de guarda sobre uma base naval e um porto muito importantes em Novorossiysk, no Mar Negro. Esse foi um grande ataque planejado. Novorossiysk era mais do que apenas um porto. Era um centro vital para o exército e economia da Rússia, principal via de exportação de petróleo. Protegê-lo era fundamental. A bateria S-400 era uma fortaleza tecnológica de 500 milhões de dólares projetada para selar os céus. Destruí-la transmitiu uma mensagem pior do que perder um bombardeiro, mostrando que o escudo não protegia nem a si mesmo, muito menos os ativos vitais atrás dele. Enquanto o mundo se concentrava nos incêndios no porto de petróleo de Novorossiysk, após um ataque que elevou os preços do petróleo, outra missão secreta ocorria. Drones de longo alcance da unidade Alfa da Ucrânia passaram pelas defesas da base. O alvo não eram os tanques de petróleo em chamas. Eles miravam uma área militar onde cerca de 12 lançadores de mísseis S-400, os mais poderosos da defesa aérea russa, estavam escondidos. Os drones atacaram com precisão cirúrgica. Com a fumaça dissipada, imagens de satélite confirmaram grandes perdas. 4 lançadores de mísseis S-400 Triumph destruídos. Mas o real gênio do ataque estava no alvo atingido. Junto com eles, os drones também eliminaram os olhos e o cérebro do sistema. Um radar de alerta antecipado, 96N6, codinome Cheeseboard, e um 92N6, codinome Gravestone. Muitos acham que um sistema moderno de defesa aérea são só mísseis em tubos, mas na verdade é uma rede integrada. Como mostrado aqui, o radar Cheeseboard vasculha o horizonte por ameaças, enquanto os radares Gravestone as identificam e guiam mísseis aos alvos. Destruir esses componentes não apenas remove alguns mísseis do jogo, mas também cega e decapita toda a bateria de mísseis. Até mesmo os lançadores sobreviventes no local ficaram inutilizados. A inteligência ucraniana apontou alta chance de mais danos. O Serviço de Segurança da Ucrânia resumiu bem. Cada sistema destruído abre brechas nas defesas deles, que drones e mísseis ucranianos vão explorar. Esse fracasso catastrófico expõe a falha técnica central do S-400, uma falha que a Ucrânia aprendeu a explorar de forma implacável. O S-400 Triunfo é uma obra-prima da engenharia da Guerra Fria, projetado para um tipo diferente de guerra. Ele foi construído para detectar, rastrear e obliterar ameaças em alta altitude e alta velocidade, como caças supersônicos, bombardeiros estratégicos e mísseis balísticos. Seus radares são otimizados para olhar para cima e para fora. E seus mísseis 48N6 custam mais de 3 milhões de dólares cada para essa missão específica de alto nível. A lição era clara. O escudo mais avançado da Rússia tinha um ponto cego. Foi projetado para detectar ameaças aéreas, não terrestres, e a Ucrânia acabou de aprender a atravessá-lo. A Operação Teia de Aranha questionou: e se alcançarmos o centro do território considerado seguro? Novorossiysk respondeu, mostrando que é possível romper a armadura que a Rússia ergueu ao redor. A resposta foi um claro sim. O ataque provou claramente que o sistema de defesa mais caro da Rússia poderia ser destruído por uma onda barata, inteligente e incessante de drones. Esse ataque não só destruiu uma bateria de mísseis de $500 milhão, mas também revelou uma nova forma de combate e preparou o colapso das defesas aéreas da Rússia nos dias seguintes. Se o ataque inicial em Novorossiysk foi um corte preciso em parte vital, o que veio depois foi desmontar a máquina peça por peça.
Poucos dias após a vitória, comandantes ucranianos lançaram um ataque que durou 72 horas. Isso mostrou que a vitória inicial não foi sorte, mas indicou sérios problemas na defesa aérea da Rússia neste novo ataque. No fim de novembro, pilotos de drones ucranianos e soldados localizaram e destruíram mais 3 grandes sistemas de defesa aérea russos. Os 2 primeiros eram distintos: sistemas de mísseis Buka e, ironicamente, um TORM-2. Este último, projetado para destruir drones, acabou derrotado por 2 deles nessa batalha. Os 60 milhões de dólares foi eliminado em 3 dias. Cada perda foi um golpe estratégico. Vamos analisar o motivo. É isso. Os sistemas Buka são a base da defesa de médio alcance da Rússia. Sua eliminação abriu brechas na proteção dos postos de comando e centros de suprimento. A destruição do TOR-M2 é o fracasso mais revelador. Esse sistema russo de defesa aérea de curto alcance foi criado especialmente para abater drones voando baixo. Seu fim pela arma que deveria destruí-lo mostra a falha fatal do conceito defensivo russo. Um TOR-M2 rastreia e engaja apenas 2 a 4 alvos ao mesmo tempo. Diante disso, as táticas ucranianas mudaram para explorar essa limitação de forma simples: saturação. Agora, em vez de poucos drones, lançam ondas coordenadas de 10, 20 ou mais. Quando um TOR-M2 é atingido por um enxame, seu sistema é rapidamente sobrecarregado. Em momentos cruciais, o sistema de defesa de alta tecnologia sobrecarrega e o inevitável acontece. Um drone de $500 acerta o alvo, enquanto o caça-drones é sobrecarregado por outros drones. Esse ataque de 3 dias, que custou 60 milhões de dólares à Rússia, foi mais do que sorte. Foi a prova final, após o ataque em Novorossiysk, de que até mesmo o defensor mais avançado e especializado é impotente diante de um enxame imparável. Os ataques ao Buk, Tor e S-400 não são só derrotas militares para a Rússia, mas também dados em uma equação financeira devastadora. Uma matemática impossível está drenando a máquina de guerra russa. Vamos analisar um confronto. Um drone kamikaze FPV ucraniano custa entre 300 euros e 5 mil euros para ser produzido. Isso representa cerca de 350 a 5.800 dólares. Agora, quanto custa para a Rússia tentar se defender disso? Um único míssil para um sistema S-400 custa cerca de 37 milhões de dólares. A Rússia teve que usar interceptores milionários contra drones de poucos dólares, um suicídio econômico. É como tentar matar um mosquito com um martelo de ouro e ainda assim errar. A Ucrânia vence não só no campo de batalha, mas também na guerra financeira. Essa perda catastrófica de equipamentos é parte da história. A outra, talvez mais crucial, é o descompasso industrial. Isso torna a guerra financeira sustentável para um lado e devastadora para o outro. Para entender por que isso é sustentável para um lado e catastrófico para o outro, é preciso olhar além do campo de batalha, para as fábricas. O esforço de guerra da Ucrânia é impulsionado por uma revolução na produção militar, chamada pelos analistas de uberização da guerra. Isso significa focar em armamentos baratos, sob demanda e presentes em todo lugar. E não, isso não é um gigante estatal produzindo armas complexas ao longo dos anos. É um ecossistema próspero e descentralizado, com mais de 300 startups, grupos de voluntários e pequenas oficinas. Eles operam com uma filosofia única: identificar um problema no campo de batalha, usar peças disponíveis comercialmente e apresentar uma solução funcional em dias ou semanas, não anos. Na Ucrânia, drones são tratados como munição, de uso único, descartáveis e produzidos em grande quantidade. O resultado é uma produção industrial que a Rússia nunca vai conseguir igualar. A produção de drones na Ucrânia virou missão nacional, e parcerias com aliados, como o novo acordo com a Holanda, estão acelerando esse processo. As projeções para 2025 sugerem que a Ucrânia pode estar produzindo até 45 milhões de drones por ano, entregando centenas de milhares para a linha de frente a cada mês. Por outro lado, a realidade industrial da Rússia é um reflexo de decadência. Por anos, a indústria de defesa russa vendia armas caras, como o S-400 ao exterior com grande lucro, e usava esses recursos para subsidiar vendas internas mais baratas. A guerra na Ucrânia acabou com esse modelo, já que sanções internacionais cortaram o acesso a microchips, ferramentas de precisão e materiais essenciais para armas modernas.
Os poucos componentes disponíveis custam até 100 vezes mais. Trabalhadores qualificados foram retirados das fábricas e enviados à linha de frente. A indústria agora está operando no que documentos internos descrevem como um modo de controle manual. Isso significa que a Rússia está tendo dificuldades para cumprir as encomendas do Estado a preços fixos e desatualizados? Enquanto os custos sobem, grandes empresas como a Kronstadt enfrentam dívidas e processos judiciais. Mais importante, o lucrativo negócio russo de venda de armas para outros países entrou em colapso. Antes era a principal fonte de recursos da indústria militar. A Rússia, que já foi um dos maiores vendedores de armas do mundo, perdeu espaço e viu suas vendas externas caírem completamente. Hoje, a França ocupa o segundo lugar nesse mercado. Clientes importantes na Ásia e África passaram a comprar de outros países. Eles não querem sistemas militares russos que parecem frágeis ou fáceis de destruir. Ainda mais porque as sanções dificultam o conserto e a manutenção dessas armas. Perder todo esse dinheiro significa que a Rússia não pode mais ajudar a pagar pelas armas de que precisa para suas próprias forças armadas em casa. O lado financeiro da guerra mostra duas histórias completamente diferentes. Na Ucrânia, a indústria de defesa está em alta. Sua receita com a venda de armas cresceu 41% em 2024. O próprio povo impulsiona esse crescimento ao criar armas engenhosas, como drones. Enquanto isso, a Rostec, principal empresa de armas da Rússia, enfrenta dificuldades. Sim, eles estão ganhando mais dinheiro, mas apenas por causa do próprio exército, que está desesperadamente comprando tudo o que conseguem produzir. Eles estão isolados do fornecimento global, não conseguem obter os chips de computador e as peças de alta tecnologia de que precisam. Além disso, eles não ganham mais dinheiro vendendo grandes sistemas de mísseis para outros países. Isso mostra que a Ucrânia não só vence batalhas, mas também destrói a fonte de dinheiro que permite à Rússia fabricar armas caras. O escudo não está apenas rachado, a fábrica que o produz está fechando. Certo? Voltando ao verdadeiro problema. Esses 3 dias de ataques, com custo de 60 milhões de dólares, não foram só acertos de sorte, mas o ponto de exclamação na frase, escrito em Novorossiysk. Isso provou que até mesmo o defensor mais especializado é inútil contra um enxame implacável e inteligente. Um padrão agora era inegável, mas esse padrão leva a outra pergunta. Já vimos baterias de bilhões e escudos de 60 milhões de dólares destruídos em poucos dias. Quão bem? A resposta é simples, uma fórmula de 2 partes que a Ucrânia dominou. Primeiro, o ponto cego. Todo radar terrestre possui um limite físico, não podendo enxergar além da curvatura da Terra. Sistemas grandes como o S-400 são feitos para detectar jatos altos. Um pequeno drone voando baixo, acima das árvores, é invisível para eles, como um falcão que busca pássaros sem ver um rato na grama. Esta é a física que vimos em Novorossiysk. Depois, o enxame. Sabendo disso, a Ucrânia usou grande quantidade. Se um drone de $500 já é difícil de detectar, imagine 20. Como vimos com o Tor M2 sistema criado para destruir drones, ele só enfrenta alguns por vez. Um enxame de 10 ou mais drones o sobrecarrega. Drones não são só armas, servem como cortina móvel, sobrecarregando o escudo e permitindo que mísseis ucranianos mais potentes aproveitem as brechas. Essa fórmula funciona, mas cria um desafio monumental. Ela exige milhares de drones e pilotos de elite todo mês, o que leva à verdadeira pergunta: de onde eles vêm? Enquanto a Rússia depende de um monólito industrial estatal lento, o esforço de guerra da Ucrânia é impulsionado por uma rede de mais de 300 startups e oficinas, que cresceu muito desde 2022. Esse ecossistema é coordenado pelo Cluster Tecnológico de Defesa Brave One, com apoio do governo. O Brave One serve como intermediário e acelerador, conectando inventores, engenheiros e soldados. Um soldado na linha de frente pode detectar problemas como o bloqueio russo de sinais. Com o Brave One, equipes de tecnologia em Kiev ou Lviv podem criar protótipos e implementar contramedidas funcionais em semanas. Drones são vistos como munição inteligente, feitos para um único fim devastador, com feedback do campo impulsionando rápidas melhorias. No entanto, até mesmo o drone mais avançado do mundo é inútil sem a pessoa certa para pilotá-lo. A especialista ucraniana Maria Berlinska resume de forma simples.
A maior parte do sucesso de um drone, quase 90%, vem do quão bem a equipe é treinada, e não da tecnologia avançada do drone. Um piloto habilidoso de FPV leva cerca de 3 meses difíceis para se formar. Esses operadores vão além de jogadores. São engenheiros, estrategistas e psicólogos. Eles consertam equipamentos nas trincheiras e tomam decisões rápidas que podem salvar vidas. Por isso, a Ucrânia criou uma grande rede de centros e escolas móveis para treinar pilotos de elite, pois entende que a mente humana é a arma mais poderosa. Essa vantagem agora está sendo potencializada pela inteligência artificial, usando modelos de IA de código aberto e retreinando-os com dados confidenciais do campo de batalha. A Ucrânia desenvolveu drones com aproximação final autônoma, permitindo ao piloto apenas designar o alvo. E mesmo que a interferência russa corte o sinal de controle nos segundos finais, a IA pode guiar o drone até o impacto sozinha. Esse avanço simples aumentou as taxas de sucesso de 10 a 20% para 70 a 80%. Isso tornou a arma promissora um caçador confiável e preciso. A falha fatal no escudo da Rússia, portanto, não é apenas um erro técnico, é uma incompatibilidade fundamental de filosofia. A Rússia está travando uma guerra industrial centralizada do século XX, enquanto a Ucrânia está conduzindo uma guerra em rede e empreendedora do século XXI, onde um drone barato, uma ideia inteligente e um operador treinado podem derrotar a tecnologia de ponta sempre. A destruição das defesas aéreas e dos bombardeiros estratégicos da Rússia não era um objetivo final, mas o primeiro passo: quebrar a muralha externa. Após romper essa barreira, as campanhas de drones da Ucrânia evoluíram de vitórias táticas para uma estratégia e punição estratégicas. O objetivo passou de derrotar sistemas militares em batalha para enfraquecer as bases econômicas e psicológicas da máquina de guerra russa. Após a destruição das defesas aéreas russas, a Ucrânia logo encontrou outra vulnerabilidade para atingir financeiramente a Rússia. Isso marcou uma virada para a guerra econômica. A Ucrânia passou a usar drones de longo alcance para atacar constantemente as principais fontes de renda da Rússia, como instalações de petróleo e gás. Uma intensa campanha de ataques atingiu refinarias, terminais de armazenamento e centros de distribuição no interior russo. Esses não foram ataques menores. A campanha mudou seu foco em agosto de 2025, deixando de lado as seções fáceis de reparar e atingindo as partes mais vitais da refinaria. As unidades de destilação de petróleo bruto, ou CDUs, começaram então a ser alvo de ataques repetidos para impedir a recuperação das instalações. Por exemplo, a refinaria Sizrom, no Oblast de Samara, foi atingida várias vezes, incluindo nos dias 15 e 24 de agosto. Da mesma forma, a refinaria Ryazan sofreu ataques repetidos em agosto e setembro, garantindo paralisações prolongadas. Os ataques causaram grandes danos e visaram prejudicar a produção de gasolina e diesel da Rússia. Por exemplo, a grande refinaria Lukoil Volgogrado foi atingida em novembro, danificando a principal máquina de processamento e incendiando partes do complexo. Como mostra o vídeo, eu não ligo. Eu não estou nem aí, o original. Que por essa... Eu acho, primeiro, começa com óleo, eu começo com óleo. O ataque interrompeu temporariamente a usina e reduziu bastante sua produção de combustível. Até portos marítimos importantes estavam em risco. Drones navais atacaram uma estrutura de petróleo perto de Novorossiysk, prejudicando o envio de petróleo e evidenciando a dependência de países como o Cazaquistão desse porto. Especialistas estimaram que esses ataques eliminaram cerca de 20% da produção total de combustível da Rússia, com resultados rápidos e severos. Pessoas em regiões russas começaram a enfrentar escassez de combustível, o que fez os preços da gasolina nos postos dispararem. Para lidar com isso, o governo teve que interromper a exportação de combustível por um tempo. Isso significou que eles perderam dinheiro crucial vindo de outros países. Tudo em um esforço frenético para manter as coisas estáveis em casa. Esse sucesso mostra que um drone destruindo uma válvula de refinaria pode ter mais impacto estratégico que vários tanques destruídos na linha de frente. Isso provou que, na era moderna, a retaguarda já não é mais um santuário. O campo de batalha se expandiu para incluir toda a infraestrutura crítica. Agora, a resiliência econômica de uma nação é parte direta de sua defesa nacional.
A Ucrânia demonstrou que uma força menor, utilizando tecnologia assimétrica, pode ameaçar diretamente o sustento econômico de um adversário muito maior. Assim, eles transformaram um conflito militar local em uma crise econômica nacional. Para a Rússia, o conflito com a Ucrânia passou a ser bem mais que mera defesa nacional. A Ucrânia é hoje o principal laboratório mundial para desenvolvimento e uso de drones. Diariamente, cerca de 10 mil drones são usados em toda a linha de frente. A Ucrânia já reuniu cerca de 2 milhões de horas de imagens do campo de batalha, criando um valioso repositório de dados de combate. Este conjunto de dados treina IA, aprimora táticas e acelera a inovação em um ritmo inalcançável em tempos de paz por qualquer nação, grupo insurgente ou planejador militar. Observar o conflito oferece um manual completo sobre como a engenhosidade e a produção descentralizada podem desafiar a força industrial bruta. O impacto mais devastador, porém, foi na imagem, ou como dizem os caras de terno, na ótica. Além dos danos físicos aos bombardeiros e às baterias S-400 bilionárias, há uma vitória ainda maior: a destruição de um mito. Por anos, armas como os mísseis S-400 eram usadas para mostrar que as forças armadas russas eram invencíveis. Quando drones baratos destroem esses sistemas, vão além de abrir brechas nas defesas da Rússia. Isso destruiu a ideia do poder russo e faz todos, até os soldados, sentirem-se sempre expostos e inseguros. Isso faz as pessoas duvidarem dos líderes militares e reduz a confiança das tropas, transmitindo uma mensagem clara ao mundo: tecnologia impressionante pode virar sucata se não evoluir. A história da Ucrânia mostrou que o equilíbrio em conflitos modernos não depende só do maior poder de fogo. Ele depende de quem inova mais rápido, produz com inteligência e se adapta incansavelmente. As regras da guerra não foram apenas reescritas. Elas foram hackeadas, impressas em uma impressora 3D e enviadas zumbindo em direção ao futuro. A principal lição de todo o conflito é clara. Na era dos drones, construir muitos equipamentos baratos e atualizar tecnologia rapidamente é mais importante do que ter sistemas grandes e impressionantes. Um grande grupo de pessoas inteligentes que trabalham juntas e estão constantemente inventando coisas novas quase sempre será mais rápido e mais esperto do que um governo ou empresa lento, gigante e antiquado. Um dos problemas de vídeos assim, mostrando vários ataques de drones, mesmo sem ferir humanos ou soldados russos. No vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 dos nossos vídeos desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada a anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão enfrentando e tentando sobreviver. Por isso acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente, e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Dessa forma, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não gostam do que estamos mostrando. Não financiamos o site com anúncios, financiamos com o seu apoio. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, se quiser ver nossos vídeos sem censura e acessar conteúdos extras que não podemos postar no YouTube, junte-se a nós em basicsinsider.com. Você pode clicar no link da descrição ou escanear o QR Code na tela. Ao entrar, assista a todo o conteúdo já enviado e aos próximos vídeos. Além disso, você estará apoiando nossa cobertura e nosso canal, então muito obrigado. Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.